sou o Rodrigo Terron, eu sou CEO da Xiaoyi. A Xiaoyi é uma startup, a gente nasceu organizando hackathons e a gente criou uma plataforma, um software para trabalhar com hackathons. Hoje a gente opera no Brasil e nos Estados Unidos e a gente tem feito eventos, principalmente no Brasil, acho que a gente já fez mais de 150 eventos, muitos deles com abordagem de teste de API ou para gerar engajamento dos desenvolvedores. Eu acho que é isso. Oi, eu sou o Marcos Placona, eu trabalho para a Twilio. A Twilio é uma API de comunicações, a gente faz SMS, Voice, a gente faz WhatsApp, e eu trabalho com Developer Relations, então o que eu faço é basicamente para eventos desse jeito, eu vou para bastante hackathon, vou para bastante conferência, e se algum de vocês viu a minha palestra de hoje, a maior parte do que eu faço é voltada ao engajamento de developers. Então, isso é assim, se eu conseguir construir alguma coisa, ou se eu conseguir ter uma API, uma documentação que faz os developers felizes, meu trabalho tá feito. Boa tarde, obrigado pelo convite aí, Kleber. Eu sou Jorge Pérez, sou gerente de sistemas de produto na Netshoes. A parte que a gente usa mais de API a Netshoes, vocês talvez já conheçam, né? É um e-commerce voltado para esportes, mas fora a loja da Netshoes também nós temos a Zattini, que é uma loja fashion, tem a Shoestock, que é uma loja física também ligada para o fashion, e aproximadamente 30 lojas entre os maiores times do Brasil, Santos, São Paulo, entre outros. Palmeiras. Também. NFL, NBA. E a gente tem bastante ligação aí, a gente se considera uma empresa tech, né? Não só de e-commerce, afinal a gente veio para o mundo de e-commerce, a gente ficou 100% digital lá em 2007, né? Então já tem uma trilha bem legal aí de tecnologia voltada para o varejo. Legal, show. Eu queria começar, e aí mais focado em vocês dois, que vocês contassem um pouco quem é o público-alvo mais comum das APIs que a Netshoes e a Twilio disponibilizam. Bom, falando da Netshoes, acho que a nossa principal API, que é aberta, assim, todo mundo consegue acessar, mas o nosso foco da API é para os lojistas, né? Então a gente tem APIs para marketplace, onde outras lojas conseguem se conectar e vender produtos dentro da Netshoes e da Zattini. Atualmente a gente tem perto de 2.000 lojas integradas com a gente, então é bastante coisa. Representa 83% de todas as lojas que a gente tem na Netshoes, 83% já são integradas. Então, a gente tem essa parceria com a Sensidia, a gente usa o gateway deles para expor essa API, mas basicamente o nosso cliente, aí, até como o Randy falou, é voltado para outras empresas, né, para outras lojas poderem vender dentro da Netshoes. Né? Esse eu acho que é o maior foco das APIs hoje, APIs externas, né, fora as APIs internas mesmo. Para a gente na Twilio, o nosso primeiro foco e sempre foram os developers. A Twilio, tudo que a gente constrói pensando em qual que é a experiência que os developers vão ter primeiro, mas a gente também sabe que os developers, ninguém acorda pensando, eu preciso de uma API para enviar mensagens de texto, ou eu preciso de uma API para fazer ligações. Ninguém acorda pensando, eu pelo menos não acordo pensando assim. Mas o que acontece é o seguinte, o nosso foco é ter certeza de que quando um diretor, quando um CEO ou um CTO acorda pensando, e se o nosso produto fizesse isso? O developer pensa na gente primeiro. Então, o nosso foco sempre foi e sempre vai ser o developer. Mas a gente tem clientes de várias categorias, em vários mercados, em vários países, mas o foco sempre é o developer. Então, às vezes a gente até acaba pensando muito no developer, nas coisas que a gente faz, e aí a gente acaba criando aquelas páginas que você como developer consegue ler, porque é super técnica e é fácil, mas aí você como developer mostra isso para o seu gerente, ele fala assim, eu não sei o que está acontecendo aqui. Então, a gente já cometeu esse tipo de erro também, mas... Legal. Mais uma para vocês dois. Vocês monetizam as APIs? Como é que funciona a parte de business relacionado com o consumo das APIs de vocês? Pode começar o Marcos aí, talvez. Tá.
eu acho que o jeito mais simples de explicar o Twilio é uma API de comunicações, é uma API de comunicações. Então, o jeito mais simples de explicar como que a gente monetiza é um telefone pré-pago, onde você tem a sua conta com seus dólares virtuais na sua conta e você vai usando como se fosse um telefone pré-pago. Então, quando faz uma ligação, tira um pouco daquele seu dinheiro, quando pega um telefone novo, quando você compra um telefone novo pelo portal, sai daquele seu dinheiro. Mas a parte importante, a gente monetiza, mas a gente monetiza tudo que te dá um retorno. A gente não monetiza coisas que são, por exemplo, logs. Se você quiser pegar logs de quantas mensagens você enviou, por exemplo, a gente não monetiza nenhuma dessas coisas. Todas as coisas que a gente quer monetizar são coisas que você também consegue monetizar como developer. Então, se você está fazendo analytics, por exemplo, das suas ligações e etc., nada disso você paga. É só monetização de coisas que você também monetiza. Na Netshoes é um pouco diferente, né? A nossa estratégia é que os lojistas eles já venham integrados com a gente, ao invés de acessar o nosso portal, onde ele vai fazer a operação de venda via planilha, o que acaba fazendo com que a gente gaste mais com infraestrutura e outras coisas. Então, a gente quer que eles usem a API e hoje a gente não tem nenhuma política de cobrança em cima deles, né? Então, para a gente é interessante que eles se integrem, até para ganhar escalabilidade, velocidade, resiliência. Ficar 100% online, né? O cara consegue atualizar o preço dele, fazer uma promoção instantaneamente, né? Consegue atualizar o estoque dele instantaneamente sem ter que subir uma planilha de estoque, baixar o sistema do RP dele, jogar no nosso, enfim. Então, a nossa estratégia é que a gente não cobra o uso de API deles. Claro que a gente fica pegando no pé deles para eles fazerem o uso adequado da API, porque a gente gasta por chamadas, né? Cada chamada que a gente recebe tem lá um custo, então a gente quer sempre que eles otimizem o uso da API, mas não, a gente não faz cobrança em cima dos nossos usuários de API. No fim das contas, acaba sendo indireto, né? Porque assim, os lojistas eles pagam uma comissão para a Netshoes nos pedidos, né? E a API, no final das contas, é um canal para tornar a operação toda mais simples e mais confiável ali, né? Exatamente. A gente vai ganhar lá no final, que é quando tem a venda, e a venda mais rápida, a venda chegando mais rápido para o cliente, porque eu já tenho integrado o pedido, eu não preciso que o lojista entre no portal, baixe uma planilha de pedidos, jogue no RP dele, se eu tenho isso aí online, no momento que tem a venda, eu já aviso o lojista, ele já consegue entregar no dia seguinte, e aí meu usuário final tem uma experiência melhor do que se fosse offline, né? Então, eu não cobro lá porque eu estou ganhando na comissão de venda aqui no final. Legal, muito bom. Rodrigo, uma das formas que as empresas usam com mais frequência para conseguir engajar os desenvolvedores é realizar eventos focados em desenvolvedores, né? Então, hackathons ou outros tipos de desafio. Na sua opinião, como é a cara de um hackathon legal, um hackathon de sucesso, assim? Bacana. Acho que o hackathon, primeiro você tem que entender o conceito e o tipo, né? Acho que isso a gente ganhou uma autoridade quando a gente entendeu que não era tudo igual. Então, você tem um hackathon onde o objetivo é testar a API, você tem um hackathon onde o objetivo é se aproximar, mas eu quero contratar. Você tem um hackathon onde eu quero me posicionar como marca, falar que eu sou uma marca tech. Você tem um hackathon que você quer simplesmente fazer uma ação com clientes. Então, assim, você tem que diferenciar isso e isso é muito importante. E falando de API, acho que a gente fez alguns eventos e alguns cases bem interessantes onde os clientes queriam gerar esse engajamento. Você falou, pô, a gente investiu na API, mas antes de... Dois casos, né? Ou antes de ir para o mercado e liberar para todo mundo, eu quero fazer um hackathon de teste. Quero colocar todas essas API à disposição de 50, 60, 70 desenvolvedores, propor soluções em cima disso e ver se está redondo, se está legal e até ver se eu não esqueci nenhum endpoint. Então, a gente fez isso, por exemplo, com o Banco Original antes dele abrir o Open Bank. Então, a gente foi lá e fez um evento interno só com desenvolvedores internos do banco. Depois, a gente fez um hackathon externo, onde a gente tinha mais ou menos 90 desenvolvedores testando. Nesses 90, tinha a galera do time que criou as APIs fazendo teste lá dentro e mapeando. Pô, o cara ali falou que tinha uma API PJ, que faltou um endpoint. Então, eles iam mapeando, entendendo aquilo no tempo, e isso gera uma maturidade para quando você vai para o mercado, porque às vezes, quando você libera uma API para o mercado, nem sempre você tem uma segunda chance. O cara vai testar e, pô, foi legal. Ou ele vai testar e vai cair, vai quebrar, não vai dar certo, ou não vai atender a expectativa e você perde. Então, um hackathon estruturado, falando de API, você tem que primeiro, talvez... Opa, cortou.
Voltou. Primeiro, fazer uma atividade interna. Geralmente, a gente envolve o time que desenvolveu, que criou as APIs, faz um trabalho com eles no sentido de entender ali, da onde começa até onde vai, e aí a gente abre para o mercado, disponibiliza esse recurso para os desenvolvedores, mas cria um formato onde ele se sinta confortável de usar a API para qualquer aplicação. A gente fez um segundo case bem interessante, por exemplo, foi o Uber Hack. A Uber não tem um time, não tinha, agora tem um time de tecnologia aqui no Brasil, mas a gente fez 6 hackathons com o objetivo de trabalhar a mobilidade nos grandes centros. E a regra era, a gente não quer um novo Uber, só que a gente quer que as pessoas consumam as APIs do Uber para criar novas soluções. Uma das soluções, por exemplo, que foi a ganhadora, o pessoal usou as APIs da Uber, mas usou outras APIs ligadas à voz, para fazer um Uber para idosos, onde o idoso não precisa saber ou conhecer celular. Ele liga para um número, o número conecta com a API da Uber, chama o transporte, volta, ele recebe uma ligação quando o motorista está à disposição dele. E uma solução super simples, e a galera de engenharia da Uber pediu para levar o time lá para São Francisco, falou, cara, a gente quer entender por que a gente não tinha feito algo tão simples para um idoso, por exemplo. E ficou muito claro, porque meu caso, por exemplo, minha mãe, a minha avó, que não tem tanta proximidade com tecnologia, tem muita dificuldade. Então é muito comum elas falam, você pede um Uber para mim? E falou, cara, mas ao mesmo tempo que ela precisa ligar para uma tia, ligar para alguém, ela pega o telefone e liga. Então acho que a API, quando você fala de um hackathon para API, você tem que ter esse pré, onde você entende o potencial da API, testa interna, define até onde vai, e aí quando você tem tudo isso bem desenhado, você chama a galera e fala, galera, isso aqui é meio exclusivo, testa aqui, fiquem à vontade. E não esquecer de pegar muito feedback, porque eu acho que acho que o mais rico de fazer um hackathon para testar a API é pegar feedback do tipo, o que faltou? O que poderia ter a mais? Quais endpoints? Como fazer? Então, o time que cria, ele precisa estar lá dentro conversando com esses desenvolvedores. Acho que isso é bem importante. Legal, legal, muito bom. Mais uma pergunta para vocês, daí a gente abre aí para o resto da galera. No caso da Netshoes, o público da API ele é mais focado, né? Então, estamos falando de, normalmente, varejistas, lojas que querem, ou fabricantes, né, que querem vender os produtos ali. No caso do Twilio, cara, pode ser qualquer aplicação que precisa de comunicação. Nesse caso, né, com essas duas variâncias, como é que vocês vão atrás de engajar quem está interessado em integrar, né? Então, assim, como é que você vai... porque assim, você pode fazer um content marketing no sentido de, cara, quando alguém buscar a API de comunicação no Google, a Twilio vai ser a primeira, e aí você tem um funil bem aberto, e aí de milhões de pessoas que buscam isso, no final das contas, uma porção delas vão se integrar. Ou você pode ser um esquema diferente, que aí você fala, bicho, eu queria que essas 20 lojas vendessem aqui na Netshoes, né? Então eu queria que vocês explicassem um pouco a forma como a empresa de vocês, né, assim, vai atrás dos prospects ali que vão consumir as APIs. Tá, para a Twilio o que a gente faz a gente vai aonde o developer está. Então a gente tem 5 milhões de developers agora na plataforma do Twilio. Tem 5 milhões de pessoas usando o Twilio. E o jeito que a gente faz para expandir o nosso mercado a gente vai, por exemplo, se eu estou pensando que no meu caso, por exemplo, eu moro em Londres e eu vejo que em Londres a gente não tem tantos bancos usando o Twilio. Aonde que eu posso encontrar bancos? Que lugares que eu posso ir onde eu posso encontrar bancos ou pessoas que trabalham em bancos? Para mim, eu sei que em Londres, especificamente, tem um bairro que todos os bancos, todas as empresas de banco estão nessa área. Então, o que eu faço? Eu começo a ir para Meetup nessa área. Começo a ir para Meetup, começo a tentar fazer apresentação, entro em contato com os organizadores, e aí esse é o meu jeito de tentar chegar nessa área. Mas uma coisa interessante que a gente faz também a gente tem alguns contatos com pessoas igual o Rodrigo, por exemplo, nessas hackathons. Por quê? Porque às vezes faz sentido para a gente patrocinar uma dessas hackathons, mesmo que ela não seja necessariamente orientada ao Twilio, mas que ela seja uma hackathon orientada para uma empresa, só que o Twilio é um dos produtos que eles vão oferecer durante a hackathon. Então a gente acaba fazendo bastante coisa assim também. Tentar ir onde o developer está. Então se a gente percebe que tem aí um espaço no mercado, seja fintech ou seja e-commerce, mas se a gente vê que tem um espaço, a gente tenta ir nesse lugar. E aí, quando a gente vai nesse lugar, às vezes são conferências, por exemplo. Então, várias vezes eu
acabo indo em conferência que eu sou a única pessoa de camiseta e de moletom e todo mundo está usando terno e gravata, por exemplo, e eu sou o único cara andando por lá. Mas acontece, mas assim, às vezes são esses developers que eu estou tentando conversar. E o jeito é, você vai em algum lugar onde tem um monte deles. Eu posso só complementar, que eu acho que é algo bem interessante. Muitas vezes, quando a gente vai trabalhar com API, e às vezes o cara não usa API por causa de um detalhe muito pequeno, porque a empresa não conversa com o desenvolvedor. Então ela solta, libera uma documentação, e às vezes o time que está ali conversa, e às vezes, se tivesse um detalhe, e às vezes esse detalhe existe, não está na documentação, o desenvolvedor não sabe. Então, ir para evento, e não só hackathon, acho que hackathon é muito legal para testar, mas assim, por exemplo, você ir em um meetup, você ir numa conferência e falar com o desenvolvedor que usa é essencial. E às vezes é tão simples que fala, pô, não preciso falar, então vamos fazer. Mas eu acho que esse posicionamento da Twilio é um grande diferencial de você olhar para o desenvolvedor e falar, cara, me fala o que falta. Porque às vezes o que falta é tão pequeno, tão fácil de ajustar, ou às vezes é só uma atualização da documentação. E documentação é algo muito importante, que às vezes tem API que a API é bem construída, mas quando você vai na documentação, você tem muita dificuldade de extrair o valor que aquela API gera. Então, acho que são coisas muito importantes quando você fala de engajar e atrair o desenvolvedor. Se ele não se sentir ali bem acolhido em termos de documentação ou em termos de ouvir mesmo, se o cara sentir que a empresa que está lá por trás da API não ouve ele, não quer uma sugestão, ele tende a procurar alguém que faça isso. Só para complementar na documentação, uma coisa que a gente faz na nossa documentação que eu não vejo em muitas documentações, todas as nossas páginas de documentação têm 5 estrelinhas em cima e você pode escolher até 5 estrelas se você acha que essa documentação é boa ou não. Todo mundo que coloca de 2 estrelas para menos, se essa pessoa está logada, a gente entra em contato com ela para saber o porquê que a pessoa colocou 2 estrelas. Isso não é assim, não é a gente falando, me fala por quê que você não gosta da minha documentação. Não. Isso é a gente tentando entender por que a pessoa acha que aquela documentação não é o que ela esperava. É o que faltou, né? Exato, e muitas vezes é isso mesmo. Muitas vezes é assim, não, está faltando aquele detalhezinho, ou tem alguma coisa quebrada na documentação. A gente tem muito código, às vezes tem alguma coisa quebrada. E se alguém acha que aquela documentação não é boa, a gente quer saber o porquê. Então a gente sempre tenta entrar em contato. Em alguns casos, como a maioria do nosso time que cuida da documentação tá nos Estados Unidos, se você for na documentação do Twilio e colocar menos de 2 estrelas e o horário bater com os horários dos Estados Unidos, provavelmente vai abrir uma telinha de chat naquela página com alguém do time perguntando por que você não gostou da documentação. Tá, mas não é uma coisa que assim, é tudo respeitoso, tá? Não é? Por que você não gostou da documentação? É mais... Você pode me explicar o porquê? Abre o coração, né? Bom, não precisa acessar agora e botar 2 estrelinhas só para testar, tá? Jorge, com relação a marketplace, quando o seu público é bem mais determinado, assim, né? Como é que vocês vão atrás de quem potencialmente pode se integrar? É engraçado ouvir a história de vocês, que vocês têm que fazer faz parte do business de vocês, procurarem e tentarem cativar esse usuário para começar a usar a API, né? No nosso caso é um pouco diferente, isso é meio que imposto. Então, a gente tem uma área comercial que já vai atrás de marcas ou empresas que têm fit com a Netshoes que a gente quer que venda lá. E a gente fala, você quer vender na Netshoes? Vai aumentar tanto o seu share de venda, você vai ganhar tanto, não sei o que e tal, mas você tem que usar a API. Então, o desenvolvedor, as empresas com o seu dev team, com o seu time de TI, já vem para usar a API, né? E aí a gente, como desenvolvedor, como lado tech, a gente tenta fazer isso o menos traumático possível, porque a galera já está sendo, entre aspas aqui, tá forçado a usar a API. Então, o que a gente tenta fazer é minimizar isso, né? Então, essa barreira que é criada. Então, a gente tem uma documentação bem legal, a gente tem alguns vídeos, a gente faz algumas coisas, alguns eventos, já fizemos, quando tivemos uma migração de API também, até foi um case bem interessante, a gente fez uma API numa versão, né? A primeira versão, todo mundo sabe, né? A primeira versão nunca é um sucesso, na verdade, nunca é boa, né? E aí a gente, em pouco tempo, acho que em 3 meses, a gente já viu que tinha uma necessidade de criar uma segunda versão de API. Então a gente fez uma pesquisa, fez um benchmark, a gente conversou com a galera que estava usando, fizemos um evento interno na Netshoes, convidamos os developers das principais plataformas, junto com o nosso dev team aqui, a gente criou um treinamento, inclusive tem alguns do pessoal que participou desse treinamento há 3 anos atrás, aqui hoje na palestra.
E foi legal que a gente fez um live encode com essa galera e no dia que a gente terminou o treinamento, tiveram empresas que já saíram com código em produção se integrando na nova API, né? Então, assim, é uma coisa que é imposta, né? A galera tem que se integrar com a gente, mas a gente tenta fazer isso da melhor forma possível, né? Então, essa foi uma das coisas que a gente tentou fazer para melhorar, quebrar um pouco essa barreira de que é necessário, que é preciso integrar com a gente via API. Legal. Gente, perguntas? Plateia? Quem tem? A gente leva o microfone. Alguém? Alguém? Vamos lá? Não? Eu tenho mais umas 20 aqui, eu vou continuar. Beleza. Ah, Marcílio tem uma aqui. Principalmente para Netshoes e Twilio, vocês têm alguma métrica de tempo de onboarding? Só complementando, talvez, quais são os principais KPIs, digamos assim, de engajamento com desenvolvedores ou de, né, avanço da iniciativa de vocês? Onboarding, né, mas eventualmente outros. É assim, o processo de onboarding de um lojista, primeiro ele passa por uma validação no ambiente de sandbox, né? Então um ambiente de homologação para uma área externa, onde a gente tem algumas coisas mocadas, e o lojista consegue subir produto, consegue criar pedido, ele mesmo e ver como é que vai acontecer nesse ambiente. E tem toda essa validação de sandbox primeiro, uma vez que ele valida e está chamando todas as APIs de forma correta, a gente libera o acesso para ele poder implementar em produção, né? E aí a gente tem um tempo ali, até com o apoio do time da Syncytia, para poder fazer isso da forma mais rápida. Fora esse acompanhamento, a gente também tem algumas métricas, e aí olhando mais para a saúde da API, onde a gente compara as chamadas e os nossos retornos, o que está tendo de sucesso, o que está tendo de client erro, server erro, o que é server erro, o que é mais crítico para a gente, né? A gente tem que estar sempre disponível, então estão sempre olhando. Mas a gente aprende muito com client error também. Então, às vezes, o cliente está fazendo algumas chamadas que, na nossa visão, ele está fazendo errado, mas foi porque ele não entendeu um fluxo de negócio e, de repente, a nossa documentação não está boa o suficiente, ou a gente precisa alterar alguma coisa nessa documentação ou nesse fluxo para poder atender melhor ele. Então, basicamente, a gente tem esses KPIs aí, olhando sempre o retorno da API, né? E também tem um feedback constante, onde a gente faz reuniões com as principais integradoras para saber como é que está o fluxo, o que eles gostariam de mudar. Então, basicamente, a gente segue com esses targets aí. Legal. Para a gente tem alguns caminhos com onboarding. Então, quando você cria uma conta nova, por exemplo, você tem 2 caminhos que você pode ir. A primeira pergunta que a gente faz é: você é developer? Se você falar que não, a gente vai te dar o caminho mais enterprise. A gente vai te dar o caminho onde tem mais informação sobre o produto, mais informação sobre preços e etc. Se você responder que você é developer, a gente vai te falar: ok, qual que é a linguagem de programação que você trabalha? E aí o nosso portal ele se transforma naquela linguagem de programação que você prefere. Então, se você falar JavaScript, por exemplo, a gente vai te dar todos os links e todas as coisas que a gente vai te dar de documentação e etc. vai ser para JavaScript. Nessa documentação você pode mudar para outra linguagem se você quiser, mas a gente tenta fazer com que a sua experiência a partir de lá seja exatamente voltada a você. As coisas que a gente começa a olhar é quando alguém começa a usar a nossa API, tem 2 coisas. Se alguém começa a usar muita mensagem de WhatsApp, por exemplo, a gente vai tentar vai tentar que alguém entre em contato com você do time de WhatsApp, porque parece que esse é o seu interesse. Ou se você está tentando fazer ligações, alguém do time de ligações vai entrar em contato com você. Mas o outro lado disso é que se você começa a ter muito erro, porque se a gente começa a logar muito erro, alguém vai entrar em contato com você também para tentar saber o que está acontecendo, entendeu? Se é alguma coisa assim, você está tendo muito erro porque a nossa documentação está quebrada, por exemplo, ou você está tendo muito erro porque é alguma coisa que você está tentando fazer. E assim, isso é data, entendeu? Então, eu não vou esconder de ninguém que, sim, a gente tem acesso a esses dados. Claro, esses são todos os dados que não tem que ser criptografado. Não é a informação das mensagens que você manda, entendeu? Essa não é a parte que a gente está interessado. A parte que a gente está interessado é a parte da sua experiência. Então, a gente tem esses 2 caminhos e a gente usa os dados do que você está tentando fazer para tentar te ajudar melhor.
Legal. Eu queria... tem uma pergunta no fundo lá. Vou guardar a minha para daqui a pouco. Enquanto ela chega, uma coisa legal também em relação ao onboarding é você criar alguns embaixadores da marca, pessoas que usam muito, e aí, assim, às vezes o developer ele se sente mais confortável em falar com outro cara que não é necessariamente da marca, então, quando ele começa, você cria alguns embaixadores, algumas pessoas que são referências e que usam a sua API, automaticamente você tem um suporte que vem desses desenvolvedores, seja fórum, mas assim, isso é muito comum. Eu percebo que o cara ele não vai atrás primeiro da Twilio, ele vai falar, cara, alguém aqui já fez isso. Então, assim, criar esses embaixadores é algo bem importante também para reduzir o tempo de onboarding. Eu acho que eu percebo que isso vai cair drasticamente. Oi. Especificamente para a Xiaomi, eu queria entender um pouco mais como é que funciona a plataforma de vocês. Vocês fornecem algum serviço também, por exemplo, de engajamento ou de seleção de usuários para participar do Hackathon? Como exatamente funciona a plataforma de vocês? Legal. A gente é um software para a organização desse tipo de evento e por trás do software a gente tem uma comunidade que é as pessoas que já participaram ou que já se inscreveram para algum evento. Então, a gente hoje tem mais de 15 mil developers pelo Brasil e tem uma quantidade também fora. Então, quando a gente vai lançar um novo desafio, a gente sempre busca pessoas que têm um fit com aquele desafio. Então, vamos falar, por exemplo, a gente está fazendo agora por exemplo, para a seguradora. Então, vamos buscar quem tem fit, quem se encontra com esse desafio. E aí a gente, lado de tecnologia, a mesma coisa. Então a gente trabalha assim nesse processo de curadoria. Hoje dentro do software tem um módulo que faz isso específico. Inclusive a gente tem API dentro da plataforma. Não fazia sentido a gente, mesmo sendo uma plataforma pequena, a gente não ter uma API para o cara buscar esses dados, ou para o cara enviar, ou para o cara criar uma inscrição. E a gente trabalha de ponta a ponta. Então, assim, como plataforma, a gente também coloca à disposição essa comunidade que está por trás e que já participou, que são pessoas que têm esse costume, que são engajadas em participar desse tipo de iniciativa. Isso facilita bastante, porque às vezes o cara... É muito comum, né? As empresas procuram a gente e falam, eu quero lançar um evento, mas, cara, eu não faço a mínima ideia de quem que eu vou chamar para esse evento. E aí a gente entra por trás com esses dados, com essas informações. A gente tem bastante informação de quais eventos o cara já participou, como participou, ganhou, não ganhou, que tecnologia ele usa. Então isso ajuda bastante no processo. Legal. Jorge, opa, mas tem duas para lá. Tem algum microfone mais perto? Senão a Lu, não? Corre lá, Lu! Uma coisa que eu ia falar que é interessante dos embaixadores é que, às vezes, a própria empresa tem um embaixador do seu produto. E essa é uma experiência que eu tive há um tempo atrás de alguém que trabalhava numa empresa e queria muito usar, mas, por causa da política da empresa, essa pessoa não conseguia trazer o produto para dentro da Twilio, para dentro da empresa. E ele me convidou para uma hackathon interna da empresa e falou assim, você não vem aqui e só dá uma apresentação de 5 minutos? Eu falei, tá bom, né? E aí no final eu acabei passando o dia e tal, mas assim, isso era alguém que queria muito usar o produto, mas não conseguia trazer por causa da política interna da empresa, e aí no final conseguiu trazer, porque ele era o embaixador. Eu não tive que fazer nada. Assim, eu não tive que ser a pessoa fazendo evangelismo e tal. Eu não fiz nada, eu só fui e fiz uma apresentação. Mas a última coisa que faltava era alguém ir lá e meio que conectar os pontos para eles. Legal. Para o Marcos da Twilio. Duas perguntas, né? Se vocês têm um gateway de APIs lá, se vocês usam internamente, se vocês construíram, se vocês usam de um terceiro. E qual é o percentual das mensagens de voz entre mensagens de texto que vocês têm ali? Se é mais texto, se é mais voz? Tá. A primeira pergunta para o desenvolvimento de APIs. Todas as nossas APIs a gente desenvolve do começo. A gente não usa nenhum framework. Todas as APIs, a gente tem um time de APIs e todas elas são desenvolvidas por nós. Algumas das nossas bibliotecas são geradas. Então, mas são geradas por um produto que a gente criou também, entendeu? Porque acho que todo mundo aqui já... Não sei se eu devo falar isso. Acho que todo mundo aqui já usou algum produto de alguma empresa que, quando você vai chamar algum dos métodos dessa API, tem uns números, umas versões e tal, e você fala assim, da onde que saiu? Isso é código gerado. Mas isso é código mal gerado. Né? Essa é a realidade. Isso é código mal gerado.
O outro lado disso é que não tem, eu pelo menos não conheço nada, não conheço nenhuma ferramenta que gere API de um jeito que vai dar uma experiência legal para o developer. Então o que a gente resolveu fazer foi, porque a gente chegou num momento que a gente estava, a gente tem muito produto, nosso produto é muito grande, era difícil de manter todos os produtos no mesmo nível, entendeu? Ter exatamente todas as mesmas funcionalidades em todas as linguagens de programação que a gente suporta. Nesse ponto a gente começou a gerar as nossas bibliotecas, mas as APIs mesmo são todas escritas à mão. A tecnologia que a gente usa para as APIs é Python, e o que a gente usa no back-end, o Twilio era uma startup até alguns anos atrás, assim, então eu vou falar aqui, as tecnologias que a gente usa no back-end agora, uma boa parte é Scala, porque a gente precisa daquela escalabilidade que Scala te dá. Mas a gente tem coisas PHP, tem Ruby, tem um monte de linguagens no back-end. Agora, a sua segunda pergunta, só para ter... Só para te interromper aí, Tá. na verdade, assim, as APIs, beleza, você constrói o back-end ali e constrói na mão e está tudo certo. Mas, assim, vocês não têm nenhuma camada em cima que proteja vocês por, sei lá, volumetria, ataques ou até mesmo para controlar quem é a pessoa que está acessando as APIs e tudo mais. Quando eu perguntei de gateway foi nesse sentido, que é o que a Sensi já faz, entendeu? Tá, entendi. Então, a sua pergunta é se a gente tem alguma coisa em cima das nossas APIs. A gente cria todos os métodos à mão e etc., mas se a gente tem alguma coisa em cima das nossas APIs. A gente tem e criado por nós também. Mas é importante dizer que muitas dessas ferramentas que a gente tem são código aberto. Tá? Então, assim, não é que a gente só consome coisas do mundo e cria nossas coisas e não faz código aberto. Muito disso é código aberto também. Mas é uma ferramenta que a gente criou também. E sobre a voz, texto, como que... Eu vou te falar o que eu acho, tá? Que eu vejo, eu não tenho certeza desse número, mas assim, o que eu vejo é que as pessoas usam texto muito mais do que voz. E eu acho que hoje em dia é assim, né? A gente prefere mandar mensagem do que falar, né? Ninguém quer falar no telefone muito, né? Então, só se for um áudio, né? Mandar um áudio. A não ser que seja áudio, né? A não ser que seja áudio, mas pelo que eu vejo das pessoas que usam, e assim, eu tenho certeza que a gente tem esses números em algum lugar, mas pelo que eu vejo é muito mais texto do que voz. Principalmente porque texto, quando eu penso em texto, eu estou pensando em todas as integrações também. Então a gente tem integração com Telegram, com WhatsApp. Então eu estou pensando texto como todas as integrações também. É bem maior. Legal. Jorge, uma última questão para você. Bom, tem as APIs do Marketplace abertas, tem algumas outras APIs fora do Marketplace abertas também, mas internamente, cara, vocês têm uma pancada de API, microserviços. E aí, quando a gente pensa em engajamento com o desenvolvedor, a gente falou muito aqui de engajamento com o desenvolvedor externo, né? Com o cara que está querendo usar a minha API aberta. Mas provavelmente, cara, a grande maioria da plateia aqui também tem um monte de API interna. E eu queria entender um pouco como é que vocês trabalham para a compreensão dessa API interna por outros times, diferente do time que construiu, um outro cara que vai consumir essa API, se é documentação, se é parecido com o engajamento de um desenvolvedor externo ou se é bem mais simplificado pela proximidade, talvez? Legal. A gente não tem API externa. Quando a gente expõe para os lojistas, a gente tem um site que é o developers.netshoes.com.br, mas internamente, como é uma empresa já há um tempo, a gente já matou alguns legados, então tem bastante coisa nova, né? Então toda a nossa arquitetura, tirando a parte do legado, que é hoje já uma parte menor da empresa, ela é toda voltada para microserviços, né? Então, e lá a gente é dividido por squads mesmo, onde a gente tem total dominância daquele produto, né? Daqueles microservices. E a gente tem uma cultura muito de comunidade, né? Então a gente tem uma equipe de marketplace que cuida dos microserviços de marketplace. Todos esses módulos eles estão expostos no Eurica, então qualquer pessoa consegue acessar a documentação dele do Swagger. Então, se eu preciso fazer alguma coisa que não está nesse módulo, eu preciso usar um módulo de inventário, sei lá, de algum outro time, eu vou lá, vou pegar o módulo dele, eu vou abrir a documentação do Swagger, vou fazer a chamada de APIs. Se eu precisar alterar alguma coisa no código dele, eu vou abrir um pull request. Então a gente tem várias
mini comunidades dentro da companhia, né? Mas basicamente a documentação que a gente usa seria o Swagger para todos esses endpoints que a gente tem para todas essas APIs, e o Eureka como um Service Discovery, que acaba sendo um pouco de um catálogo aí de APIs para toda a empresa, né? Não sei se eu estou falando grego, mas acho que o pessoal está familiarizado com alguns termos aí. Legal, tá bom. Bom, a gente está chegando no final aqui do painel. Eu queria que vocês... Então, agora pensando especificamente em quem está nessa jornada de ter as primeiras APIs expostas e, eventualmente, buscando aí o engajamento de desenvolvedores que vão consumir essas APIs, se vocês podem deixar um pouco de lição. Imagina que vocês fossem começar de novo esse processo. O que vocês recomendariam para evitar as tropeçadas que vocês deram ali? Uma dica que eu dou, até porque a gente sofreu isso no passado, mas uma vez que você escreve uma API, primeiro, o versionamento, né? Você vai ter sempre uma evolução dessa API. E segundo, quando você escrever essa API nessa primeira versão, ela basicamente é escrita em pedra. Então, quando você faz um contrato e fala para o outro developer se integrar, você não vai poder mudar mais aquele contrato naquela versão, você vai ter que queimar uma nova versão. Então, uma dica que eu dou é pensem bem nos contratos que vocês vão criar para suas APIs externas ou internas, façam benchmark, procura como o mercado está fazendo, não tentem reinventar a roda, né? Então, marketplace aí, tem outros players no mercado que tem API de marketplace, onde você pode vender produto, e foi o que a gente fez. A gente procurou as melhores práticas do mercado, conversou com quem já integrava, conversou com quem estava expondo, viu que era melhor antes de fazer a segunda API V2, que já tem 2 anos e meio, a gente não precisou queimar uma V3 ainda, então foi bem legal. Doeu no começo, né, de migrar da V1 para V2, mas acho que a V2 a gente fez bem feita. Eu ia falar de versionamento também, mas eu tenho uma outra que eu acho que é importante, que se você é o developer da API, não escreve a documentação. Porque, no fim das contas, o que vai acontecer é que você, como developer, só você entende aquela documentação. Então, e eu estou falando de APIs externas. Se é uma API interna, é diferente. Mas não escreve a documentação, acha outra pessoa para escrever aquela documentação, e a sua vida vai ser muito mais fácil. E eu falo isso porque assim, eu já passei por momentos onde eu era o developer e eu escrevia a documentação. Então, a minha sugestão é, se você trabalha para uma empresa, você é o developer, eles te falam para fazer a documentação, procura outro emprego. Se você for trabalhar para uma empresa e eles falam que você vai ser o developer e vai escrever a documentação, procura outro emprego. Não escreva a documentação como developer. Porque a documentação vai acabar sendo uma documentação que só um developer consegue entender, e provavelmente esse único developer é você. Legal. Eu achei bem legal o que você falou do feedback. Primeira vez que eu vejo você ter essa questão das estrelinhas. Eu acho que assim, para quem está começando, teste é muito essencial e para ter teste você precisa ter massa de pessoas testando. Então assim, criar que seja uma comunidade interna, que seja uma comunidade externa, mas eu acho que você precisa criar um trabalho muito forte de testar possibilidades e ter um mecanismo para identificar necessidade de novos pontos de integração, ou necessidade de novas linguagens, e isso você só consegue conversando diretamente com o desenvolvedor que usa ou com o desenvolvedor interno que está fazendo, mas assim, a conversa ela é muito importante. Às vezes não é só eu acho que na primeira normalmente todo mundo erra, é muito comum, mas numa segunda versão não dá para ter os mesmos erros da primeira, e só não vai ter o mesmo erro da primeira se a partir da primeira você entender de fato aonde atende e principalmente aonde não atende. Então o que falta? Eu acho que isso é muito comum, a gente desenvolve, a API está completa, peraí, vamos conversar com quem usa, com quem vai estar do outro lado, com quem vai analisar. E a questão da documentação, não precisa falar, mas ela é essencial. Sem documentação você não consegue. Tem uma demonstração também, às vezes. Dentro de Hackathon, por exemplo, a gente tinha muita dificuldade de fazer o cara usar, aí a gente começou a entregar para ele uma demo integrada. E aí o cara começou a utilizar melhor, ele começou a se basear no que a gente fez. E aí começou a abrir possibilidades, mas assim, cria um mecanismo de identificar para onde vai ou como aumenta, como cresce essas APIs e muito teste. Acho que isso é essencial para validar e melhorar o processo. Legal, muito bom. Gente, queria agradecer demais a participação de vocês aí, uma salva de palmas aqui para a galera.